Nós, como igreja, somos uma família. Toda família tem conflitos, toda família tem dificuldades, toda família tem pessoas que pensam diferentes e nem sempre uma está certa e outra está errada. Elas simplesmente são diferentes. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, nos conflitos que acontecem, não tem um certo e um errado. Apenas são pensamentos diferentes que precisam ser respeitados um ao outro. E eu queria falar sobre isso, sobre nós sermos uma família, nós sermos irmãos, nós sermos uma casa onde o Pai é Deus. Uma casa onde as regras dessa casa são as regras da palavra de Deus. E em cima de uma família muito especial eu queria falar hoje. Você pode abrir a tua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quero dar boa noite também para os ouvintes da Rádio Sara Brasil, que nos ouvem todos os dias. Que você possa ser abençoado de maneira grandiosa na tua casa, na tua família. Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 38. Aqui tem uma família que é a família composta por 2 irmãs e um irmão. E aqui no versículo 38 fala assim: Jesus e seus discípulos continuavam a viagem e chegaram ao povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor, e ficou ouvindo o que ele dizia. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande ela me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Aqui então, aqui falamos de duas personagens de uma família. Jesus visitou essa casa e nós temos tempo mais para frente, fala que Jesus amava muito essa família, que Jesus era amigo dessa família, que se importou com essa família, que chorou por essa família. Eu quero dizer que nós como igreja, nós como família de Deus, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos que Deus olhe pra gente e fale: essa é uma casa que eu gosto de estar. Essa é uma casa dos meus amigos. Essa é uma casa que eu escolho visitar. Amém? Quantos querem que essa casa seja uma casa de Jesus? Onde ele se alegra em estar. Uma família, mais do que isso, presta atenção. Uma família que Jesus escolheu para ser amiga. Uma família, Deus falou, essa é uma família preferida. Que eu quero estar, eu tenho prazer em estar. E essa primeira, então, personagem, nós vamos falar, então, a primeira personagem é Marta, a irmã Marta, né? E eu quero te falar que esses 3 personagens têm coisas diferentes, mas importantes para uma família subsistir. A casa dividida não subsiste, a palavra de Deus diz. Nós precisamos ter uma casa unida. E uma casa unida não significa que nós somos um exército apenas, onde nós temos um general e todos são iguais, onde não se respeita a posição do outro ou a dificuldade do outro. Não, nós somos uma família. A família fala de pessoas diferentes. Quantos aqui têm irmãos? Quantos aqui são bem diferentes dos seus irmãos? Na mesma proporção. Ainda, alguém aqui tem irmão gêmeo? Ali, aqui, os 2 gêmeos. Vocês são exatamente iguais olhando, mas vocês são iguais de personalidade? Deixa eu perguntar para as esposas, eles são iguais? São bem diferentes? Isso, irmão, pode parecer igual. Isso não quer dizer que eles são, um é certo e outro é errado, eles são diferentes. Nós como família precisamos entender uma coisa: todos têm um papel importante na igreja. Você precisa respeitar o papel do outro, aquilo que a pessoa tem de chamado, e nenhum é mais importante do que o outro. Então Marta, ela tem uma disposição. A primeira coisa aqui que nós vamos ver com Marta tinha uma disposição de servir.
Queridos, a igreja precisa de pessoas que têm essa disposição em servir. Uma igreja, uma casa unida que vai resistir o inimigo, que não está dividida, né? Porque a casa dividida não subsiste. Mas uma unida, ela é forte. Ela vai permanecer até o final junto. Primeira coisa, então, ela tem disposição em servir. A Marta tinha essa disposição. Ela queria muito agradar a Jesus. Ela se preocupava se o banheiro estava limpo, o que as pessoas iam comer. Ela se preocupava se a ceia seria bem servida ou não, se as crianças iam ser bem cuidadas. E eu quero te falar, essa igreja é uma igreja nova, reformada, amém? E essa igreja precisa de pessoas que vão servir, que têm disposição em servir. E é interessante que tem uns irmãos que têm esse dom. Você pensou, você fez uma cara assim de que, puxa, sério, preocupado com algo. Que irmão, o que foi, bispo? Já está precisando de alguma coisa? Ou então você pensa assim, puxa, será que... Hoje aconteceu algo interessante, né? Nessa troca-troca de coisas que vão lá para a igreja nova e outras que vão ficar aqui. A Bruna chegou no banheiro e falou assim, ligou, bispo, não tem lixeira. Acho que foi levar todas as lixeiras para lá. Eu não lembrei que não tinha lixeira no banheiro. Eu falei com ela, ela já estava lá comprando uma lixeira e tal. Que cor que eu compro? Eu falei, Bruna, pode escolher a cor. Né? Então, essa disposição em servir é se preocupar com a casa. Se preocupar com a casa de Deus. Nós temos ensinado os nossos filhos, quando eles querem vir para a igreja, eles não querem às vezes ficar na salinha, querem ficar correndo. E a gente fala, não, sai para a salinha, você tem que aprender. E eles falam assim algumas vezes, mas está igual lá. Não, se está igual, você vai lá, o Thiago ensinou. Vai lá, você vai me dizer o que ensinou, o que não ensinou. Se estiver faltando alguma coisa, o papai vai falar com a professora. Porque você está ali também para cultuar, você está aqui para aprender, você precisa aprender algo. Então, a casa é nossa, ensinando para eles que a igreja é deles também. Que eles precisam servir. Se algo está errado, eles precisam ser os primeiros a se dispor a arrumar aquilo que está errado. Então, a primeira disposição de você como membro dessa família, você precisa ter disposição em servir. A igreja ela é tão boa quanto a disposição de servir um ao outro. Uma igreja boa é uma igreja que as pessoas têm disposição em servir. Qual que é a melhor igreja do mundo? Aquela que todos servem. Um serve ao outro. Um não vê o outro. A palavra de Deus diz que nos ensina a ver o outro como maior que você. Superior é a tradução, né? Sirva o outro, viva com o outro como se ele fosse superior a você, não menor. Jesus, ele foi e lavou os pés dos discípulos. Ele foi o maior servo de todos. Nós precisamos servir uns aos outros. Quem vem para a igreja para ser servido, com certeza será infeliz. Tem muitas pessoas, inclusive, que saem frustrados da igreja, porque falam, puxa, mas lá não fizeram isso para mim, mas isso não aconteceu comigo. E aí você pergunta para a pessoa, mas e você fez? Você teve disposição de servir alguém. Puxa, ninguém me cumprimentou. E você se dispôs a cumprimentar aquelas pessoas novas que estavam chegando? Qual tem sido a sua disposição em servir? E aqui eu quero falar algo interessante também. Todos nós temos que servir. Uma casa, não existe uma casa que um só serve e os outros só são recebidos, só são servidos. Tem alguma casa que é assim? A gente até vê às vezes uma casa lá que a mãe fica que nem louca e os filhos e o marido ficam reinando lá. Cadê a comida? Isso é uma casa que você gostaria de morar? E você vai falar, se eu fosse o patrão ali... Não, né? A gente quer uma casa onde todos... Como é bonito quando todos servem, todos participam. Nós precisamos ser essa família onde todos participam, mas, porém, todavia, entretanto, quero dizer uma coisa. Uns têm mais disposição de servir que os outros. E aqueles que servem não são maior do que aqueles que não têm tanta disposição de servir. Porque o que eu tenho visto nesses anos na igreja é que às vezes aqueles que olham muito, que servem muito, eles ficam indignados com os outros que falam assim, chegam, como fizeram com Jesus, né? Jesus, o Senhor não se importa que a minha irmã Maria está aí sentada ouvindo enquanto eu estou correndo. Às vezes no revisão de vidas ou no culto eu ouço isso às vezes. Bispo, eu estou lá me matando, cuidando das crianças, fazendo... E eu estou lá tocando violão, cantando, né? Já ouviram isso? Já viram essa situação? E aí geralmente esses irmãos que são do estilo de Marta, eles ficam indignados.
Geralmente Marta é meio sanguíneo, né? Ele fica ali nervoso com o outro que está muito calmo. Não é verdade, Tati? E aí Deus precisa tratar o irmão, porque o irmão ele vê, ele consegue chegar na igreja e ver que tá sobrando flor, que tá faltando lixeira. Ele consegue enxergar, e o outro chega e você consegue cumprimentar, beijar, abraçar. Ele não consegue ver isso. E eu quero dizer uma coisa, muitas vezes não é maldade. A pessoa não, simplesmente ela não tem esse dom de servir, de enxergar. Vai ter que desenvolver, irmão. Não adianta achar, não, eu não tenho dom, eu vou sentar. Vai ter que desenvolver. Mas um já vem pronto, outros não. E não adianta os irmãos que são do estilo de Marta ficarem indignados com os outros. Tenha disposição de ensinar os outros também. Fala, irmão, você está aí conversando, abraçando, recepcionando os irmãos. Quer dizer uma coisa, banheiro lá estourou a mangueira, preciso da sua ajuda. Ah, mas eu não sei como fazer. Vem aqui que eu te ensino. Tem alguns irmãos aqui na igreja que tem o ministério do MacGyver, né? O Cris. Teve um problema, só pode chamar o Cris, ele acha um jeito de resolver. É o ministério MacGyver. Mas tem outros que não sabem nem trocar a lâmpada de casa, né, André? Aí o Cris precisa fazer um curso para os irmãos, né? Ensinar, ajudar. Mas talvez nunca um vai ser o outro. Pode aprender muito, mas um vai ter mais disposição. Então a primeira disposição que você precisa ter na igreja é disposição em servir. Fala comigo, disposição em servir. A segunda personagem que aparece aqui é Maria, que é aquela que senta aos pés de Jesus. Aqui elas falam que ela sentou, ela ficou ouvindo. Eu quase consigo imaginar a cara de Maria assim, com os olhinhos brilhando, e ela fechando o olho, falando, meu Deus, que palavras são, fala mais, Jesus. Talvez ela tinha até um caderninho de anotação ali, ela estava anotando, né? Peraí, qual que é o versículo mesmo, Jesus? Né? Anotando, eu preciso saber onde está isso. Perguntando e querendo saber. Essa era Maria. Maria tinha disposição em ouvir. Ela queria ouvir muito a Jesus. Ela estava sentada e ela ouvia o que Jesus falava. Sentada fala de não estar andando, né? Ali naquele momento ela conseguia, mesmo vendo às vezes aquilo que faltava, aquilo que não estava completo, sentar e ouvir. Na igreja nós precisamos ouvir mais do que falar. Ouvir mais do que falar, isso faz você lembrar talvez algo que você também ouviu em casa. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, por que Jesus fez isso? Porque nós precisamos ouvir mais do que falar. Queridos, esses dias eu e o André atendemos um pastor ali na rádio, um senhor, 80 e tantos anos, e ele veio para relatar alguma dificuldade, enfim, ali, e ele do ministério parceiro da rádio, e ele começou a contar do ministério dele e tal. Sempre nós ficamos ali, sei lá, com certeza umas 2 horas ouvindo. Ele contou história do ministério dele e tal. E uma baita numa história. E no meio da correria do dia a dia, a gente talvez já até estava meio ali agoniado, que a gente tinha outras coisas para fazer, mas a gente parou e ouviu e respeitamos ele. No final da conversa ele falou, irmãos, eu quero agradecer uma coisa, porque vocês me ouviram. Ele falou, estou comovido por 2 jovens, muito jovens, né, André? Pararem e me ouvirem. Ele falou, na minha igreja, aonde eu vou pregar, as pessoas não ouvem mais. As pessoas elas têm uma ansiedade de falar. Elas querem outras informações. As informações têm que ser rápidas. Elas não têm paciência de ouvir. Queridos, uma das maiores formas de amor que existe é você ouvir alguém. Amém. Na igreja você precisa ter disposição de sentar e ouvir. A disposição que você vem para a igreja aqui, neste momento aqui, é sentar e ouvir o que a palavra de Deus diz. O exemplo que existe, talvez um testemunho, ouvir e aprender. Não é ouvir sem escutar. É ouvir escutando, absorvendo aquilo que está sendo dito. Sabe o que é você poder não ouvir e já na tua cabeça ficar contra-argumentando? Sabe discussão de casal que a pessoa está falando e o outro já está pensando, o que eu vou responder? Eu já sei, vou falar isso. Você não está nem ouvindo mais o que a pessoa está falando.
disposição em ouvir e falar assim, deixa eu ouvir, mesmo que seja muito diferente do que eu estou pensando. E no meu momento eu vou falar também. Você precisa ter disposição de ouvir o outro, disposição de ouvir a palavra de Deus e, acima de tudo, disposição de ouvir a Jesus. E eu estou aqui para te dizer uma coisa nessa noite. Jesus quer falar com você todos os dias. A palavra de Deus diz que Ele está à porta batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Queridos, nós precisamos saber que mais do que os nossos compromissos do dia a dia, que as nossas preocupações, que as nossas tarefas, nós temos um Deus que está batendo. E você só vai ouvir se você tiver disposição em ouvir. Disposição para Jesus muitas vezes te repreender. Disposição para Ele dizer, vai meu filho, eu estou contigo, te dar fé para algo. Disposição para Ele falar, não vai. Você tem ouvido a Jesus? Uma família que subsiste, uma família forte, uma família que ouve o líder da família. E nosso líder é Jesus, amém? Então nós precisamos ouvir mais do que falar. E ouvir com o coração. Sentir o outro. Ouça o coração para se tornar mais sensível. A agitação do dia a dia não pode nos impedir de ouvir ao Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes nós até azedamos o ambiente. Porque a gente começa a falar tanto e começa a ficar tão preocupado. E a gente não consegue criar Isso acontece muito no casamento. Sim ou não? Sim. Porque as pessoas, sim, o irmão falou bem alto, sim. Por quê? Porque começa a falar tanto e reclamar. Vai ter uma bagunça aqui hoje, eu não sei o que nós vamos fazer de almoço, o que aconteceu, e as contas que tem para pagar, meu Deus do céu, e não sei o que, desliga essa televisão, e fala, que o ambiente fica ruim. Muitas vezes você não para ouvir, bom dia, tudo bem com você? Você não quer nem ouvir a resposta, só quer falar. Eu fiz a minha parte. Você precisa ouvir, não, eu não tive uma noite muito boa. Já viu quando você vai dar... Bom, eu fui visitar a avó do Thiago. E aí, né, foi muito gostoso estar ali com ela, mas logicamente, eu já estava preparada. Eu falei, eu vou perguntar para ela, oi vó, tá tudo bem? Eu tinha que estar preparada para ouvir o que ela ia responder. E logicamente uma senhora que vai fazer quase 90 anos, o que ela vai contar? Que tá doendo, que tá difícil, né, Lídia? A Lídia estava junto comigo, que a velhice não é tão fácil assim, né? Que as coisas estão difíceis, sim ou não? Então você tem que ter disposição de parar e ouvir aquilo que a pessoa está falando. Então, tornar o ambiente harmônico, uma igreja que tem ambiente, mais do que um som de fundo que eles acabaram de cortar, né? Mais do que esse ambiente, é um ambiente de você ter disposição em ouvir. Não tem nada pior do que para um pastor, para um pregador, ele começar a querer falar algo que Deus falou com ele, e a pessoa está ali assim, olhando para o céu, mexendo no celular. Nessa igreja não pode, tá? A não ser que você coloque no modo avião e você começa a anotar ali a palavra, né? A pessoa que ela está aqui só de corpo presente, o ouvido dela ficou em outro lugar. Queridos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando. Você tem ouvido? Amém? Você precisa ouvir o que Deus... Venha com essa disposição para a igreja. Seja no domingo de manhã, domingo à noite, na terça-feira, na quinta-feira, no sábado. Seja na tua cela, onde você for no teu discipulado. Vá com disposição para ouvir. Não com disposição. Você pode até ter um momento de falar, mas tenha disposição em ouvir. Você vai atender alguém mais do que uma ansiedade, às vezes, de falar aquilo que Deus está querendo dar no teu coração. Ouça o que a pessoa tem para falar. Ouça as dores da pessoa. Mais do que isso, ouça aquilo que nem está sendo dito. Sabe, pessoas que não têm... As pessoas vêm do mundo, elas têm muita dificuldade de falar. Elas não falam elas nem sabem quais são os problemas. Mas tem uma dor ali. Aprenda a ouvir. Uma igreja forte, uma igreja que tem disposição para ouvir até aquilo que não é falado, tornando o ambiente harmônico. E o terceiro personagem dessa história é Lázaro, o irmão de Marta e Maria. E esse foi considerado o amigo de Jesus. Se você abrir a tua Bíblia comigo, ali no livro de João,
capítulo 11, versículo 5. João 11, 5 fala: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã Maria e o seu irmão Lázaro. Ou seja, aqui está falando que Jesus amava. E no versículo 6 fala: ouvindo, pois, que estava enfermo Lázaro, ficou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia. Aí no versículo 11 fala assim: depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo. Nosso o quê? Amigo. Dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram aos seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. No versículo 14, Jesus falou claramente: Lázaro está morto. Teve um momento onde a notícia chegou para Jesus que o seu amigo tinha morrido. E aí ele vai até essa família novamente, porque houve uma dificuldade ali. E eu quero falar que Jesus, quando ele fala que ele ama alguém, que ele se dispôs por essa pessoa, fala que ele estava na casa de alguém, essa pessoa é um amigo de Jesus. A igreja, ela precisa ter essa disposição de ser amigo verdadeiro. Então a primeira disposição que você precisa ter é a disposição de servir, depois a disposição de ouvir, e aqui a disposição de ser amigo verdadeiro e fiel. Lázaro, por que Jesus escolheu Lázaro para ser seu amigo? Ninguém escolhe. Estava falando com a pastora Alessandra sobre amizade. Nós escolhemos amigos que têm alguma afinidade com a gente. Pessoas que gostam de conversar sobre coisas que a gente também gosta. Você até tem uma disposição de conversar, né? A gente precisa ter disposição de ouvir, então você vai ouvir todos que gostam de falar de política, que gostam de falar de economia, aqueles que gostam de falar sobre moda. Você vai ouvir todo mundo. Mas vai ser seu amigo, aquele que você vai levar junto nas suas férias. Se você gosta de praia, você vai levar aqueles que gostam de praia também. Amigo é aquele que é parecido com você. Quero dizer, essa igreja tem que ser parecida com Jesus. Amém. E eu quero falar para você, um amigo verdadeiro de Jesus, ele é fiel e verdadeiro. Porque Jesus é fiel e verdadeiro. Se Jesus escolheu Lázaro para ser seu amigo, quero dizer uma coisa: Lázaro também era fiel e verdadeiro. Você precisa ter essa disposição de ser um amigo fiel. Amigo fiel não é aquele amigo que quando chega outro, você é trocado. Amigo fiel não é aquele que você troca confidências com ele e ele sai falando para todo mundo. Amigo fiel é aquele que ainda quando você erra, ele te perdoa, ele não te expõe. O verdadeiro amor encobre uma multidão de pecados. Querido, se você está aqui nessa igreja e você acha que nós somos perfeitos, quero dizer, você está enganado. Infelizmente existe o pecado aí no nosso meio, existe a falha. E eu quero falar, Jesus não orou para tirar a gente do mundo. Ele falou: eu oro para que vocês saibam viver neste mundo. Amém? O que significa isso? Jesus falou assim: esse mundo é difícil, a carnalidade existe também, mas eu não estou falando porque eu quero tirar vocês daí. Eu estou orando para que vocês saibam como viver, como relacionar, como interagir. Isso fala de fidelidade e verdade. Fidelidade na igreja fala de ser único para Deus. Eu quero te perguntar, estou quase acabando a palavra aqui, mas eu quero te perguntar: você tem sido um amigo fiel a Deus? Aquele que de fato, né, o pastor Leandro falou sobre ser dizimista. Você fala assim: puxa, Jesus me chamou a dar 10% do meu salário. Ah, mas está difícil esse mês. Você tem sido fiel ainda assim? Deus te falou para você ser fiel à sua esposa até o final do tempo. Você ainda assim, você consegue ser fiel? Você faz um compromisso com Deus de ouvi-lo todos os dias, de ter uma devocional. Você consegue ser fiel a esse compromisso? Isso fala de fidelidade. E não quer dizer que em algum momento você não erre e você não fale, mas você pega e fala assim, você se arrepende, pede perdão e muda de vida. Amém? Amém, uai de mim? Então você precisa ser esse amigo com disposição de ser verdadeiro e fiel. Verdade na igreja é fundamental. Ser transparente, honesto, traz fundamento. Presta atenção aqui. Verdade no relacionamento da igreja com Deus é o fundamento
e firmeza de uma casa verdadeira, que é sustentada pela verdade. Escolher essas coisas, que quer dizer, é escolher ter uma casa fundamentada na palavra de Deus. Quando você escolhe essas três coisas, você escolhe servir, escolhe ouvir, escolhe ser amigo verdadeiro e fiel. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus vem para dentro da sua casa. Jesus está aqui, amém? E nós queremos que Ele permaneça aqui, que Ele aumente aqui. Quero contar uma coisa para vocês, inclusive o meu filho vindo para cá, Benjamin, ele falou: mãe, você sabia que teve um evento lá na outra igreja? Eu falei: eu sei, filho. Aí eu ia falar que agora a igreja vai multiplicar. Deixa eu falar, mãe. Agora vai ter 2 igrejas. O tio Felipe vai ficar lá, junto aqui. Isso mesmo. A igreja agora... Eu tô triste com uma coisa só. Aí eu pensei, ele vai falar que tá triste porque vai ficar longe de alguns primos. Eu falei: filho, o que você tá triste? Porque aquela igreja é maior. E tem mais gente. Aí o Thiago falou pra ele assim: não, filho, nossa igreja vai crescer muito. Amém? Por que essa igreja vai crescer muito? Porque essa é uma igreja, a gente precisa esvaziar um pouco mais para poder encher mais, amém? Para caber mais pessoas. Aqui está falando assim, que nós precisamos escolher essas coisas para que Jesus venha para dentro dessa casa. Não tem como, se Jesus está aqui, Ele ainda atrai multidões, amém? As pessoas vêm atrás de Jesus. E Jesus é esse exemplo de pessoa que serve, que ouve e que é amigo fiel e verdadeiro. Quantos estão dispostos a ter até essas disposições? Amém? Para fazer uma igreja forte, verdadeira. Ainda que as dificuldades venham, queridos. É interessante porque aí, se você olha aqui a continuação desse versículo, do livro de João, ele fala assim, ele vai lá até Maria e Marta. No versículo 20 do capítulo 11 fala: e ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, disse. E Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós somos uma igreja, quando nós em algum momento servimos, ouvimos, fomos fiel, amigo, mas de repente você fala assim: mas Jesus está tão ocupado, deixa ele lá fazer outras coisas. Você fala: está lá em outra casa, que eu não vou incomodar Jesus, eu não vou mais orar, eu não preciso mais ficar pedindo as coisas, eu já me fiz. Quantos aqui sabem que Jesus fez muitas coisas boas na sua vida? E isso é bom, porém isso é perigoso, porque isso te faz se acomodar muitas vezes. E foi o que aconteceu. Puxa, a gente até queria que Jesus tivesse vindo, mas ele não veio. Mas Jesus veio, e quando Jesus veio, ele falou assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E a resposta de Jesus, olha que coisa interessante. Ela fala no versículo 2: mas eu sei que tudo quanto pedir a Deus acontecerá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. No versículo 27, Marta fala: eu sei que a ressurreição virá no último dia, que aquele que crê no Senhor viverá. E Senhor mas disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio nisso. Mas Jesus não estava falando. No versículo 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés. E também repetiu: se o Senhor estivesse vindo aqui, ele não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorou. E as pessoas, ele amava mesmo a ele. Quero dizer, Jesus chora quando a gente duvida dele. Quando mesmo a gente sendo fiel, mesmo a gente sendo um amigo dele, mesmo a gente querendo servir a ele, a gente para de escutar a ele. E ele estava falando: seu irmão vai ressuscitar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez vocês já ouviram muito isso aqui: essa igreja vai ser grande. E eu que estou aqui mais uma vez dizendo que Deus prometeu, Deus profetizou, Deus alcançou a tua casa, a tua vida, a tua família. E Deus é fiel para completar o que Ele começa. E você fala assim: amém, eu sei que Deus vai fazer. Eu quero dizer, Deus vai fazer. Não é só Ele vai ressuscitar no último dia. Ele vai ressuscitar o morto, sonhos mortos, promessas perdidas. E aqui no versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, veio até o sepulcro. No versículo 38. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E Jesus disse: tirai a pedra.
Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já passou 4 dias. E Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite: você crê? Você crê? Você vai ver a glória de Deus. Você crê? Você vai ver a glória de Deus. Sabe, queridos, talvez tem sonhos. Deus falou muito forte comigo isso. Tem pessoas que sonharam muito o seu ministério, os projetos de Deus, as promessas, mas deixaram esses sonhos morrer e acharam que Jesus tinha deixado. Não, Jesus não quis isso. Eu estou aqui para te dizer: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus vai ressuscitar. E Deus fala assim: tira essa pedra. Eu quero falar uma coisa para você: era mais fácil Jesus ressuscitar alguém ou mover uma pedra. O que vocês acham? Até em truque hoje em dia, você fala assim, né? Move algo de um lugar para o outro. Poder da mente. Não é assim? Parecia. Que você já viu alguém mover algo de lugar? Nem que seja por truque, você já viu. Agora, a ressurreição, você já viu isso? Queridos, aqui estava falando, Jesus estava falando: eu vou ressuscitar este homem. Tira essa pedra. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: o que é a parte de Deus, Ele vai fazer, mas você precisa fazer a sua parte. Essa passagem está falando disso. Mova a pedra para que Deus venha e faça a ressurreição. E eles questionam ainda Jesus, mas quando eles resolvem obedecer, tiraram a pedra, pois, onde estava o defunto. E Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, te dou graças por haveres ouvido. Versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto com lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Queridos, Deus quer nessa noite te ressuscitar. Deus quer te ressuscitar. E se você crê nisso, você vai ver a glória de Deus. Amém? Você precisa mover a pedra. Qual é a pedra que você precisa mover para ser igreja? Para ver os milagres? Para fazer parte desses milagres? Qual é essa pedra? Eu quero orar com você, para que você possa ter coragem de mover essa pedra. A pedra da incredulidade, do medo. A pedra da dúvida. A dúvida. A razão, talvez. Se você puder, fecha a tua Bíblia agora. Eu quero orar com você. Fica de pé.